Olá a todos, bem-vindos de volta. No vídeo de hoje, vamos focar no que está acontecendo no mercado. O apocalipse é SaaS, um momento de busca profunda para as empresas de software. O que está acontecendo? O que está causando essa reação agora? Vamos analisar o relatório da Alphabet, destacando o trimestre incrível e suas ótimas informações. Também há boas notícias sobre a Rubrik. Isso significa que as ações vão subir? Provavelmente não, porque boas notícias não significam que as ações vão subir, especialmente nos últimos dias e semanas. Então, primeiro quero mostrar para vocês a imagem do acumulado do ano, e algo está muito claro aqui. Nós falamos sobre isso no final de 2025, quando houve aquela conversa sobre rotação. E parece que, como vocês podem ver aqui pelos nomes, que a rotação já está bem encaminhada. Você vê nomes como Caterpillar subindo 17% no ano até agora, Procter & Gamble subindo 10%, Coca-Cola subindo 11%. Philip Morris também subiu 13% no ano até agora. Aí você tem a AMD, que caiu 10%, Broadcom caiu 9%, Nvidia caiu 7%, Microsoft caiu 16%. Netflix caiu quase 14%. Oracle continua sendo muito prejudicada aqui, já caiu 28%. Você tem nomes de software como ServiceNow, que caiu 30%, Salesforce caiu 26%, quase 27%. Palantir caiu 27%. Claro, muitos desses nomes, incluindo Palantir, estavam sendo negociados com uma avaliação muito alta, coisas assim, mas muitos dos outros nomes não estavam tão esticados. Então sim, está bem claro que o mercado saiu de nomes de alto crescimento e mais arriscados para agora nomes de menor crescimento, mas menos arriscados. Isso fica claro pelo desempenho do ano até agora, e analisando a movimentação diária do mercado, estava um pouco pior há cerca de uma hora. É sempre bom sair, se exercitar, fazer alguma coisa. É bem melhor do que só olhar para a tela e ver vermelho nos últimos dias. Mas dá para ver claramente que alguns nomes grandes aqui, ainda estão sendo bastante atingidos, sem nenhum bom motivo. Além da incerteza no mercado, incerteza sobre o futuro das empresas de software, o futuro dos gastos com IA, excesso de investimentos em tudo isso, sabe? O mercado não gosta de incerteza agora. A questão é que estamos em uma temporada de resultados agora, todos os dias. As empresas nos mostram o que fizeram nos últimos 3 meses e nos dizem o que esperam fazer nos próximos 3 meses. E algumas delas até nos dizem o que esperam para 2026. Até agora, o que ouvimos é muito bom. Vimos muitas empresas superarem as expectativas. Vimos muitas empresas darem orientações muito boas, e por isso é muito frustrante para os investidores. Sim, tudo bem, gostamos de comprar ações de boas empresas por menos dinheiro, mas não gostamos de ver o desempenho da nossa carteira ser esmagado, certo? Acho que a maioria de nós, eu especificamente, invisto em ações de crescimento. Então, claro, quando as coisas vão bem, eu subo bem rápido, mas se caem, eu também desço bem rápido. Isso é um fato, não adianta eu me esconder atrás disso, eu sei. É uma carteira de alta beta. Então, se o mercado sobe 1%, eu posso subir 5%. Se o mercado cair 1%, eu posso cair 5%. Essa é a realidade. Você não pode ser um investidor que busca multiplicadores, que busca retornos acima do mercado e depois reclamar que o mercado caiu e agora eu caí tanto assim. Não, se você está buscando 300%, então sim. Às vezes você vai estar com uma queda de 10%, 20%, enquanto o mercado está caindo só 2 ou 5%. Essa é simplesmente a realidade. Você tem que entender que quando busca esses cenários de crescimento extremo, às vezes no curto prazo, sem motivo aparente. Às vezes sim, pode haver algo errado com a empresa, mas em outras ocasiões é apenas o mercado agindo normalmente. O full reset deve primeiro agir e depois perguntar, agora falando de algumas empresas específicas aqui, como por exemplo a Robinhood. Robinhood está claramente seguindo o preço do Bitcoin. Apesar das criptomoedas, não é só o Bitcoin. Só as criptomoedas representam cerca de 21% da receita da Robinhood. Apenas 21% da receita, mas ela faz exatamente o que o Bitcoin faz. Teve seu pico em outubro. Desde então, a Robinhood caiu 45%. O Bitcoin caiu, acho que também perto de 45%. 48%. Sim, esse nome pode chegar ao fundo junto com o Bitcoin ou as criptos, ou até na próxima semana, quando divulgarem os resultados e o mercado notar isso. Na verdade, eles ganham dinheiro com várias outras coisas por aí. Mas vamos falar sobre o que está acontecendo, o que está causando tudo isso. Se você gosta desse tipo de vídeo, saiba que eu não gosto de fazer esses vídeos horríveis. Falar que há muito vermelho no mercado faz as pessoas acharem que gosto de drama e pânico.
Não gosto, prefiro muito mais fazer esse tipo de vídeo. Quando tudo está verde, todos ficam felizes, nossos portfólios valem mais, etc. Eu preferiria fazer isso, mas a realidade é que essas coisas acontecem. Isso aconteceu há 12 meses, aquele momento realmente difícil. Também tivemos a questão das tarifas em abril do ano passado. Não foi divertido ver boas empresas e ações recém-compradas, pois o preço já era muito atrativo. E de repente elas valem 10%, 20%, às vezes 30% a menos. Uma semana depois. Mas o que aconteceu depois disso? Tudo bem? O mercado percebeu que, olha, tudo bem, talvez a gente tenha exagerado aqui. Essas são boas empresas sendo negociadas a bons preços e a recuperação aconteceu muito bem, e estamos bastante satisfeitos com o desempenho em 2025. Pode acontecer de novo em 26. Não sei quanto tempo vai levar, pois o que está baixo pode cair mais, e o barato pode ficar ainda mais barato. É lamentável. Se você não tem dinheiro suficiente, então eu diria para você olhar para sua carteira e começar a classificar suas posições, se você mantiver. Suponha que você tenha 10 ações e analise suas histórias, mas agora só se interessa por 8 delas. Porque, bem, o preço mudou, e então você corta 2 das 10. Pode te ajudar a tomar decisões melhores. Pense nisso. Então, para continuar, se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente realmente agradece esse apoio. Se quiser me apoiar ainda mais, confira o link na descrição. Comente e receba as 10 melhores ações para comprar. Acesse Fulcom/Cash Investor. Obrigado. Agora vamos falar sobre o novo momento DeepSeek. Nesse caso, para softwares e nomes, talvez até nomes de tecnologia em geral. Porque até empresas como SP Global, Fico, esse tipo de empresa foi afetada. Então qual que é o problema aqui? Alguns pontos. Empresas de SaaS e de software com alta margem podem perder seu poder de precificação. Porque agora muitas delas trabalham basicamente com licenciamento por usuário. E então, se um agente de IA pode fazer o trabalho de 10 funcionários, isso é um problema para esse tipo de empresa. Mas algumas dessas empresas estão mudando de vender apenas licenças para vender resultados. É claro, também é um modelo de negócio e de precificação diferentes, além de pontos de cobrança distintos. Você tem o lado dos dados e também tem os fluxos de trabalho, os voltados para resultados. Então podemos colocar aqui de novo SP Global, Fico e então Salesforce, Adobe, ServiceNow, esse tipo de empresa. Antes você tinha um modelo de negócio que claramente era muito lucrativo porque todas essas empresas são extremamente rentáveis. Mas e se o modelo de negócio mudar? E se, em vez de cobrar $10.000 por ano, agora você passar a cobrar 10 centavos por cada consulta que acontecer, 10 centavos, toda vez que os agentes de IA acessam seu servidor e puxam dados de lá, é um modelo completamente diferente. Talvez as margens não sejam as mesmas. Uma coisa que definitivamente não é a mesma, especialmente agora, é o múltiplo que o mercado está dando para essas empresas. Anteriormente, quero dizer, todas estavam sendo negociadas com múltiplos altos de preço sobre vendas. Agora parece que o mercado está tipo, sabe de uma coisa, precisamos de um pequeno reajuste aqui em todo o setor. Sim, talvez boas empresas nesse caso. Foi isso que escrevi aqui, é o que venho dizendo há mais de um ano já. Empresas que vendem funcionalidades, empresas que vendem apenas recursos, isso é um grande X. Eu não acho que elas vão sobreviver, mas plataformas, sistemas operacionais, eu acho que vão se sair muito bem no futuro. Então você tem essa questão de a IA está aprimorando a empresa ou a IA vai destruir a empresa? Com os comentários recebidos, fica claro que o uso de tokens está crescendo, indicando que essas empresas utilizam IA cada vez mais. Elas estão se movendo mais rápido do que antes, e aliás, a Alphabet, especificamente o Google. O número de funcionários aumentou em 9.000 nos últimos 12 meses, não diminuiu, aumentou em 9.000 funcionários. Então, claramente você pode ser um gigante da IA, nesse caso, um dos melhores players de IA que existem. E ainda assim aumentar a quantidade de funcionários que você tem. Porque se a IA te ajuda a fazer mais coisas, então uma empresa pode de repente focar em muitas coisas diferentes. Então você vai precisar contratar mais pessoas. Pessoas que saibam usar IA para fazer seu trabalho mais rápido, fazer as coisas melhor e criar mais valor. Mas neste momento o mercado vê isso como um jogo de soma zero. Eles veem isso como uma IA aberta entrópica. Ou eles vão ganhar ou não, ou eles vão ganhar. Então, alguns nomes de softwares vão ter que perder em alguns cenários. Isso vai acontecer. Como falei, recursos versus plataformas e sistemas operacionais. Acredito que plataformas e sistemas operacionais ainda sobreviverão. Sim, eles têm os dados. Então, por exemplo, com SP Global ou a Fico, existe essa coisa chamada MCP. Então você usa cloud.
O que o Google reportou no quarto trimestre? Compare com o terceiro trimestre de 2023 ou outro período. A nuvem não tem a informação, então o Claude precisa ir até o servidor, pegar essa informação e trazê-la de volta. Não é permitido treinar com esses dados porque esses dados não pertencem à Anthropic. Ele simplesmente vai, pega essa informação e volta, certo? Literalmente. Você está contratando aqui um pesquisador para trabalhar para você, mas esse pesquisador não vale nada sem a informação e os dados. E é por isso que a Anthropic e eu acho que a SP Global tem uma parceria. Mas, novamente, o modelo de negócios, o modelo de precificação dessas empresas está mudando. E isso é o mercado dizendo, ok, se o seu modelo de negócios, a precificação está mudando, então talvez você não mereça o mesmo múltiplo de antes. Cabe a essas empresas mostrar repetidas vezes que elas merecem o múltiplo, que o negócio não está sendo destruído. Na verdade, em alguns casos, está até acelerando ou apenas continuando na mesma trajetória de antes. Resumo alguns exemplos bem conhecidos: Salesforce, Shopify, ServiceNow e Adobe. Destaco especialmente a Shopify, certo? Você pensaria, ok, com IA, por que eu precisaria da Shopify? Eu posso simplesmente criar um site e pronto, não preciso da Shopify. Mas a Shopify não faz só construir o site. Esse é o ponto. Se a Shopify fosse só um construtor de sites, até a Wix já não é apenas isso. Se eles fossem apenas construtores de sites e nada mais, não haveria ferramentas de marketing, pagamentos, nada disso. Aí eu diria, sim, essas empresas estariam com sérios problemas. Mas como você não está oferecendo apenas um recurso, você está oferecendo, nesse caso, um conjunto completo de soluções, serviços e soluções. A IA está aprimorando esse produto, a IA está aprimorando a resposta para o seu problema. E então, se dermos uma olhada aqui em alguns nomes, vamos olhar para o diário aqui. Para o Google, ele caiu abaixo da média móvel de 50 dias e recuperou. Por enquanto, olhando para a Netflix, ela está em uma zona neutra, ainda está sobrevendida. A Meta, na verdade, voltou para baixo de onde estava antes de divulgar seus resultados trimestrais. Vimos isso acontecer com a Amazon também. Há 3 meses tocou a média móvel de 50 dias e depois se recuperou. Agora está mais próxima da média móvel de 100 dias. A Amazon está abaixo da média móvel de 200 dias. Hoje também se recuperou. Mas o relatório dele será divulgado ao vivo mais tarde hoje. Por isso, a lista continua e continua. Tivemos, na verdade, vamos ver a Sophie. A Sophie agora está abaixo da média móvel de 200 dias. Está extremamente sobrevendida. Agora estamos novamente abaixo dos $20 para a Sophie no semanal. No semanal, você pode ver claramente, também ficamos aqui abaixo da média móvel de 50 dias para a Sophie. Muitos nomes estão realmente sobrevendidos. Outro aqui, Robinhood, certo? Olhe para o Robinhood. Ela atingiu o pico aqui em outubro. Olhe para o Bitcoin, também atingiu o pico aqui em outubro. É exatamente a mesma coisa. Então, nesse caso, mesmo que não faça muito sentido, enquanto o Bitcoin continuar caindo e caindo, ele vai levar uma empresa como a Robinhood junto com ele. Não faz sentido, mas muitas vezes o mercado simplesmente não faz muito sentido. Observando os players de nuvem Neo, Nebius tocou a média móvel de 200 dias hoje e voltou para menos de $80. Analisando o Iron, que divulga resultados hoje, podemos cair mais? Depende da qualidade do relatório e dos comentários na ligação. Outro aqui, CoreWeave, abaixo da média móvel de 50 dias, também está meio em terra de ninguém agora, mas não está sobrevendido. Mas muitos dos outros nomes estavam sobrevendidos ou ainda estão sobrevendidos. Uber teve uma boa reação hoje, subiu 2,6% e estava um pouco sobrevendido. Até o Duolingo subiu um pouco hoje. Nvidia começa a ficar no positivo, Mercado Livre aqui perto dos 2.000. Hims também está sobrevendida com Hims. Está em todo lugar que eles lançaram uma cópia de um Wiggle VP por 49. Acho que é o Eagle, $49, a Novo Nordisk está processando eles de novo, então isso tudo virou um verdadeiro circo, mas muitos nomes estão extremamente sobrevendidos hoje. Veja as empresas que você tem e esses nomes. Se ainda gostar, não precisa dobrar a aposta, mas pode comprar mais ações. Se uma história for mais interessante, corte a outra e adicione as restantes. Porque sim, alguns desses nomes, quando a recuperação acontecer, porque eventualmente vai acontecer, esses nomes provavelmente vão se recuperar muito mais rápido do que aqueles que talvez tenham problemas fundamentais. E como você pode ver, Rubrik caiu 3,7%. Rubrik também está sobrevendida agora. Ontem eles nos disseram o seguinte: a empresa avança, líder comprovado para a próxima fase de crescimento e escala. Rubrik entrega. Resultados preliminares do quarto trimestre superam todas as métricas de orientação. Não forneceram números, mas afirmaram que vão superar a orientação dada há 3 meses.
De modo geral, eles vão divulgar seus números trimestrais em 12 de março, e mesmo assim as ações estão em queda. Essa foi a orientação que nos deram antes. R de assinaturas para o ano fiscal de 2026 de 1,43 a 1,44 bilhão de dólares, receita total de 341 a 343 milhões. E então para o 1,28 a 1,282 bilhão. Eles dizem aqui de forma bem clara, nós superamos esses números em todos os aspectos. Fluxo de caixa livre para o ano de 194 a 202 milhões de dólares. Há propostas em todos os setores, mostrando que ainda crescem muito rápido, o que novamente significa que o que vimos com a Commvault não se aplica à Rubrik. Claramente a Rubrik está ganhando mercado porque é uma empresa muito melhor. O mercado, porém, não se importa com isso hoje. O que me leva a uma das escolhas mais óbvias de 2025, que é o Google Alphabet. Então, essa é a primeira vez que acho que eles nos mostram esse slide que foi incrível. Primeiramente, a receita anual ultrapassou 400 bilhões de dólares pela primeira vez, com um crescimento de 17% ano a ano na receita de buscas. Mais de 750 milhões de usuários ativos mensais do aplicativo Gemini, mais de 60 bilhões de dólares em receita de anúncios e assinaturas do YouTube em 2025. Coisas impressionantes. Mais de 70 bilhões de dólares em receita anualizada para o Google Cloud no quarto trimestre, um aumento de 48% em relação ao ano anterior. Vou te mostrar uma coisa em breve. Mais de 10 bilhões de tokens por minuto em modelos próprios, incluindo o Gemini via uso direto da API, e mais de 325 milhões de assinaturas pagas de consumidores em todo o Google. YouTube e outros. Agora veja isso. Este é o Google Cloud. Uma aceleração no crescimento da receita. E, na verdade, não é apenas uma aceleração no crescimento da receita. As margens também dispararam. Bem, dispararam é uma palavra forte. Mas saímos de 23,7% no último trimestre com crescimento de 33,5% ano a ano para agora perto de 48% de crescimento ano a ano e margens de 30%. Foi sobre isso que falamos no ano passado, repetidas vezes. O mercado não se importava com o Google Cloud, mas nós nos importávamos. E o que dissemos? Dissemos que isso iria acelerar o crescimento e as margens iriam chegar onde a AWS está e já chegou lá. Foi isso que eu falei pra gente. Na divulgação dos resultados, o backlog atingiu 240 bilhões de dólares, 55% acima do trimestre anterior e o dobro do ano passado. Eles observam um compromisso inédito dos clientes, e a entrada de novos clientes dobrou em relação ao primeiro trimestre de 2025. Negócios acima de 1 bilhão de dólares superaram a soma dos últimos 3 anos, com 14 linhas de produtos, cada uma ultrapassando 1 bilhão de dólares em receita anual. Com relação ao Gemini Enterprise, mais de 8 milhões de licenças pagas foram vendidas em apenas 4 meses, abrangendo mais de 2.800 empresas. Mais de 150 mil empresas estão usando o Gemini. E veja isso, 95% das 20 maiores empresas de software como serviço e mais de 80% das 100 maiores SaaS estão usando. Então, claramente, essas empresas de software estão usando IA para aprimorar seus negócios. Eles também nos disseram que 340 clientes processaram mais de 100 bilhões de tokens cada um no quarto trimestre, então sim, as fábricas de tokens estão a todo vapor. A receita proveniente de modelos de IA generativa aumentou 400% em relação ao ano anterior. Agora, isso é algo que temos acompanhado há um tempo e você pode ver, aliás. Tudo isso está disponível na Fiscal.ai. Link na descrição. Qualquer comentário fixado, você ganha 15% de desconto e se você for um novo usuário, pode usar o Fiscal Pro por 2 semanas de graça. Analisamos e dissemos, ok, vamos ver do que o mercado está surtando, certo? Porque, ok, se a busca for destruída e a busca é a maior parte do negócio, da receita, o que acontece com o resto? Então o que vemos aqui é isso, essa linha azul. Aqui está a busca como porcentagem da receita total do trimestre. 55,4%, que é um pequeno aumento em relação ao que tínhamos antes. Mas, claro, é menos do que onde estávamos há 3 anos. Esse é o ponto. Acredito que, com o tempo, o restante dos negócios começará a se aproximar de 50% da receita gerada. Por que isso? Porque os segmentos de lá estão crescendo mais rápido. Na pesquisa do Google, observamos aceleração no crescimento no próximo trimestre. Aliás, se notar, a comparação anual com o trimestre de março de 2025 será bem fácil, portanto não se surpreenda se houver nova aceleração no último trimestre. Mas o fato é que aumentou 16,7% neste trimestre. Apesar do Jane, Munster, Brad e todo mundo dizerem a busca está morta há muito tempo. Bem, claramente não está.
agora. Uma das, digamos, coisas negativas aqui, bem, não é realmente algo tão negativo, mas se você olhar para os anúncios do YouTube, eles aumentaram apenas 8,6% em relação ao ano anterior, ano a ano. As comparações aqui talvez sejam um pouco mais difíceis, mas, novamente, isso não importa muito. Mas eles falaram sobre isso, eles disseram: veja, com os anúncios do YouTube, é claro, quando um usuário deixa de ser gratuito e passa para o YouTube Premium, esse segmento aqui acaba sendo impactado. Para o Google como um todo, isso é positivo e fica evidente aqui. Com as assinaturas do Google, a receita da plataforma de assinaturas e dispositivos do Google aumentou 16,7% em relação ao ano anterior, chegando a 13,5 bilhões de dólares. Então, pode não ser bom para anúncios do YouTube, mas é ótimo para assinaturas do Google. Então, as últimas coisas aqui são, claro, o CAPEX. O CAPEX do quarto trimestre aumentou 95% em relação ao ano anterior. Para o ano inteiro, foi em torno de 90 bilhões. Isso deve quase dobrar em 2026. Claro, o mercado ouve isso e pode não se sentir confortável. Mas se olharmos para o fluxo de caixa livre, especialmente o fluxo de caixa livre dos últimos 12 meses, apesar do CAPEX ter aumentado significativamente este ano, o fluxo de caixa livre permaneceu estável, praticamente inalterado durante o ano. Então, se eles conseguem aumentar tanto o CAPEX, e mesmo assim o fluxo de caixa livre não diminui tanto assim. Se eles veem a demanda, por que não deveriam fazer isso? É claro que há receio de que em 2 ou 3 anos fique evidente que construíram demais, mas agora eles sabem o que fazem. E veja, se pudéssemos ter crescido mais, teríamos crescido mais, mas precisamos de mais capacidade. E até agora o mesmo vale para a Meta. Isso está funcionando para esse tipo de empresa. Porque, novamente, o negócio principal dessas empresas é extremamente lucrativo, e a IA realmente potencializa o negócio delas. E é isso aí neste episódio do SaaS Apocalipse. Definitivamente, há empresas que vão sofrer e vão enfrentar dificuldades, mas há muitas outras empresas que vão se tornar muito melhores no futuro. Além disso, o fato de que nomes de fintechs também estão caindo não faz muito sentido. Existem empresas que, na minha opinião, é bastante claro que a IA torna o negócio delas muito melhor, e mesmo assim as ações delas estão caindo. Então estamos em um cenário estranho neste momento. Então, a paralisação do governo, quero dizer, a paralisação parcial não deveria realmente ter impacto aqui. Quero dizer, acho que já acabou. Da última vez que verifiquei, inflação, taxas de juros, talvez o novo presidente do Fed. Tudo isso pode afetar o mercado, mas novamente ele parece... As ações de crescimento mais arriscadas já atingiram o pico em outubro. E lembre-se, o QT terminou em dezembro, o que deveria ter ajudado o mercado, extraoficialmente o QE já começou. Mas isso não impediu que esses nomes de alto crescimento, nomes de alto risco, continuassem caindo cada vez mais. Então, o discurso agressivo do Kevin Walsh. Para mim, isso não faz muito sentido agora. Então tudo bem, se o mercado quiser reagir de forma exagerada agora, ele vai corrigir demais. E aí talvez a gente veja de novo um tipo de recuperação em V. Alguns dizem que ainda podemos cair muito, que é o fim do mundo, mas já repetiram isso muitas vezes. Prefiro acreditar que as coisas não estão tão ruins quanto o mercado sugere. Pelos relatórios de lucros recentes, eu apostaria nisso. No geral, é isso da minha parte. Neste vídeo, conte o que tem feito nos últimos dias. Comprou, vendeu, chorou, bebeu? Compartilhe nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!